Olá pessoal, saudações espaciais a todos, bem-vindos aí a mais um seminário acadêmico do grupo de pesquisa E2MOC. Agradeço aí a participação de todos. Hoje nós temos aí o prazer de estar recebendo aqui no nosso seminário acadêmico o engenheiro Bruno Souza e a quase engenheira, né, Milene Follmann. Eles vão estar apresentando aqui um trabalho com o título Plano de Testes de Caracterização de Giroscópios para Navegação Espacial. Foi um trabalho muito legal, muito interessante que ambos fizeram aqui no Centro Espacial ITA. Né, ambos trabalharam com equipamento, né, que a gente está em desenvolvimento aqui para o nosso laboratório, que é um equipamento de gimbal motorizado de 3 eixos, para fazer a caracterização e a modelagem de giroscópios para aplicação espacial. Né? Então, o Bruno trabalhou aí na parte de modelagem, matemática, na parte de simulação, testes com giro, e a Milene mais na parte mecânica ali do gimbal. Né? É um projeto que ainda está em andamento, né? A gente não concluiu, então provavelmente vai ter outros alunos, aí, outras pessoas trabalhando nesse projeto. Quem se interessar depois de saber mais, ou quiser ter interesse de trabalhar nesse projeto também, pode falar comigo depois, tá bom? Então, bom, vamos então dar início. Bruno e Milene, obrigado por terem aceitado fazer a apresentação aqui para a gente, né, terem disponibilizado um tempinho de vocês para montar a apresentação e divulgar o que vocês fizeram aí, que foi muito bacana. E obrigado também pelo excelente trabalho de estágio que vocês fizeram aqui com a gente, tá bom? Então, por favor, quando vocês estiverem prontos, aí vocês podem compartilhar a tela e dar início na apresentação. Poxa, professor, muito obrigado pelas palavras. Bom dia a todos novamente. Bom dia, professor Willer. Então, vou começar a compartilhar aqui. Me digam se estão vendo. Tá tudo certo? Beleza. Opa, estava, agora saiu. Espera aí, o lançamento foi cancelado. Pronto. Abortado. Show. Estamos aí. Beleza. Então, vamos lá. Aqui, tá. Bom dia novamente a todos. Esse trabalho se intitula Plano de Testes para Caracterização de Giroscópios para Navegação Espacial. Esse é um trabalho que eu, o Bruno, junto com a Milene, da Universidade Federal de Santa Maria, começamos pela orientação do professor Willer, como uma iniciativa do Laboratório Space Solutions, para tornar a exploração espacial mais independente. Então, vamos começar o trabalho aqui. Como sumário, nós estamos dividindo em 2 partes. A primeira parte são os testes inertes e a segunda sobre exatamente o gimbal motorizado. E, por fim, nós teremos a nossa conclusão. Primeira parte, testes inertes, ficou comigo. E, basicamente, esse trabalho começa sobre um teste que nós não dependemos de um sistema externo para testar os giroscópios. Nós fazemos primeiro uma caracterização matemática, depois vamos para uma caracterização física dele, e vamos começar aqui pela introdução. Primeiro eu vou passar os fundamentos básicos mais rápido. Primeiro, esse trabalho ele entra na grande área da engenharia chamada GNC, a Guiagem, Navegação e Controle. Que guiagem é onde nós definimos uma rota, trajetória, para onde queremos ir. A navegação, onde nós determinamos onde nós estamos e onde estamos apontando. No caso, para satélites, para veículos espaciais, mais especificamente, a atitude dele. E o controle é a aplicação dos comandos para que a gente consiga manter a guiagem, a rota que nós queremos fazer. Nesse trabalho, como nós vamos falar sobre sensores, o principal seria a navegação, que é dividida em 2 grandes partes, que são os sensores, que são o que capta o mundo externo e traduz em linguagem matemática para dentro da máquina. E a partir desses dados brutos que nós recebemos, nós temos que fazer uma filtragem. Essa filtragem, que é, na verdade, uma estimativa também, porque nós não conseguimos determinar exatamente, ela vai ser feita por algoritmos. Então, nós temos os dados lá e temos que interpretar esses dados, e a gente faz isso por meio de computação, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Aqui nesse gráfico vocês podem ver, usualmente, um sistema de navegação simples, ele vai contar com um acelerômetro e giroscópio, que nós vamos falar já já. Esse algoritmo vai traduzir e nós vamos ter essas 3 grandezas vetoriais aqui, que são muito importantes para nós. Beleza, a navegação ela vai ser dividida também em 4 grandes áreas. Primeiro, a navegação inicial, que é sensores iniciais que medem onde nós estamos no espaço inicial, em algum sistema de referência. Vamos traduzir o que nós estamos sentindo por meio de algum fenômeno físico para o mundo interno da máquina.
Pode ser também uma navegação relativa, em que nós temos algum objeto, algum outro referencial próximo que nós conhecemos. Então, por exemplo, temos uma câmera, e por meio dessa câmera nós conhecemos nossa posição a partir do que ela está vendo. Tem a navegação absoluta, que é determinado, por exemplo, conforme uma estrela distante, também por sensores. E também temos a navegação óptica, que a gente, por meio da captação de imagens, nós podemos saber onde nós estamos, que é uma analogia muito boa, nós estamos dirigindo, olhamos para um lado, nós vemos um lugar que nós conhecemos, sabemos onde estamos. No caso, por processamento de imagens, o processamento seria no cérebro. Nesse caso, nós vamos trabalhar mais com a navegação inicial, por ser a mais adequada a satélites de pequeno porte, como é o caso agora. E ela vai ter várias vantagens. E a principal dela, eu posso citar, ela vai ser menor volume e massa complexidade. Então, apenas com um giroscópio e um acelerômetro, por exemplo, nós já conseguimos identificar vários aspectos que queremos. Claro que para missões um pouco melhores, nós vamos ter outros sensores, existem sensores de estrelas, sensores de horizonte, sensores solares, mas nesse caso, a gente colocando apenas um acelerômetro e um giroscópio, já conseguimos ter informações muito úteis a respeito do nosso espaço inicial. Além disso, temos a confiabilidade, resiliência e outras vantagens a nosso favor, mas também temos outras desvantagens e algumas delas nós vamos atacar nessa caracterização. Falei muito sobre giroscópio e acelerômetro, um pouco sobre magnetômetro, mas vamos focar em apenas esses dois. Giroscópio, que é o nosso foco, ele vai medir a taxa de variação angular, em outras palavras, a velocidade angular. Então, o quanto que nós estamos rotacionando, e isso pode ser feito em 3 eixos, 2 ou 1, dependendo da precisão, do grau de liberdade do giroscópio, normalmente em 3. Nos 3 eixos, no caso. Então, vai medir a rotação em cada eixo. Enquanto que o acelerômetro ele vai medir a aceleração linear em cada eixo, por meio das forças de aceleração que ele sente. Vamos definir, então, o problema. O que nós queremos atacar aqui? Primeiro ponto. Grande parte do custo de sistemas de sensores, dos mais refinados, é o processo de calibração deles. São sistemas que devem ser muito sensíveis, então é necessária uma calibração muito precisa para que a gente consiga resultados desejáveis para um setor tão difícil como a navegação espacial. Nós não estamos lá, nós estamos bem longe da nossa máquina, então nós precisamos de uma acurácia normalmente muito próxima da realidade. Além disso, existe toda essa complexidade técnica. Nós recebemos um produto que passa por, normalmente, várias etapas de produção, e grande parte dessa etapa é o processo de caracterização, não apenas a sua fabricação, material, mas sobre caracterizar. Isso também gera, por consequência, uma falta de capacitação técnica nos engenheiros e técnicos que trabalham com isso. E como objetivos para abordar esses problemas, queremos padronizar os processos para caracterização em giroscópios MEMS, que nós vamos falar já no que significam. Desenvolver essa metodologia que integra a modelagem já com processamento de sinal. Então, nós vamos fazer uma metodologia que possa ser replicada facilmente por técnicos ou engenheiros que queiram ser capacitados nesse setor, para que nós tenhamos um processo mais independente de caracterização e calibração de sensores, algo até muito que nós queremos idealizar para um futuro, e não depender apenas de soluções já comercializadas. Além disso, documentar todo esse trabalho, que nós vamos fazer com base no C. Dentro do C, nós vamos ter o Laboratório Space Solutions, e que, dentre outras coisas, temos agora o Kimball, teremos uma mesa de testes, tudo isso num conjunto de esforços do professor Willer para tornar essa tecnologia mais independente, que nós consigamos capacitar o pessoal dentro do Centro Espacial ITA. Vamos lá. Vou passar rapidamente pelos fundamentos. Imagino que todo mundo aqui tenha uma certa base. Conceitos básicos. Aqui são alguns conceitos muito importantes que vão ser usados no trabalho. Diferença entre precisão e acurácia. Basicamente, precisão é o quão preciso as medidas vão ser coletadas. Então, nós temos, por exemplo, aqui, digamos que aqui seja um ponto 2,
ou tenho o meu requisito de precisão ele vai requerer que esse valor seja sempre próximo desse ponto, o valor medido, pode ser 2,5, 2,3, dependendo dessa borda, e vai seguir normalmente uma distribuição gaussiana aqui. E a exatidão ou a acurácia vai ser o quão longe do valor real ele está. E como sensores, né, como cada tecnologia não vai medir exatamente um valor inteiro, o valor exato, sempre vai ter um pequeno erro, um offset do valor real. Nesse trabalho nós vamos trabalhar mais focado na precisão. Outra coisa, fazer uma estimativa é diferente de determinar. Então, como dito, nunca será o valor real sempre terá um pequeno erro de grandeza qual menor que seja, dependendo do requisito da missão e da possibilidade tecnológica. A partir dessa estimativa que nós temos, nós vamos tomar como certo e determinar esse valor, que é o valor que nós vamos usar mesmo. Além disso, caracterizar e calibrar são palavras muito sinônimas, mas aqui caracterizar será entender como é o comportamento de cada giroscópio. Então, vamos fazer um plano de teste para caracterizar, para que possa ser calibrado futuramente. Agora, temos mais técnicos aqui. INS, o Sistema de Navegação Inicial, é todo o subsistema que engloba a navegação, que vai nos dar posição, velocidade e altitude, e dentro dele teremos uma unidade de medição inicial, que vai ser o conjunto de sensores, que pode ser de 6 graus de liberdade, como aqui, giroscópio e acelerômetros, como 9, quando o magnetômetro também. Dentro da INS podem até virem outros sensores. No meu caso aqui, vamos trabalhar apenas com o giroscópio por enquanto. Sobre os sensores iniciais ainda, existem dois tipos principais que são utilizados, são o de plataforma ou de gimbal, que utilizam essa estrutura móvel conforme a rotação for mudando, conforme a aceleração for agindo, os gimbals vão reagir, então, por conta do efeito Coriolis, a plataforma vai tender a manter estável, e assim a gente consegue estabilizar o sistema. E também tem os strap-downs, que são quase que praticamente utilizados em todos os sistemas espaciais de pequeno porte, praticamente todos os veículos espaciais de pequeno porte, algumas poucas exceções, veículos maiores, mas esse daqui é o estado que se usa hoje em dia. Então, eles são montados na plataforma, no body frame, do corpo do satélite, e a partir dessas rotações nós conseguimos fazer um estudo de o quanto que o veículo espacial está sendo transladado ou rotacionado. Agora, focando mais em sensores de giroscópio por si, temos os mais tradicionais, que são os mecânicos, que também utilizam aquelas partes móveis, os gimbals, porém, apesar de serem muito precisos, são os mais precisos que se tem hoje, são de alta complexidade, então precisam de manutenção, eu coloquei aqui até 2 vezes. Tem os ópticos, que já são mais avançados. Dentro dos ópticos, nós temos o interferômetro de fibra óptica e o anel a laser. Eles também não vão ter partes móveis, como os MEMS, vão ter maior acurácia, porém, vão ser de mais difícil calibração, então vão sofrer de efeitos lock-in, normalmente são mais caros, são mais pesados. E, por fim, os sistemas microeletromecânicos, os MEMS, que são pequenos, mais leves e em detrimento de uma precisão menor. Bom, nós podemos caracterizar, ou melhor, classificar ainda os giroscópios em 4 graus. Dentre eles, temos de consumidor, que conseguimos comprar facilmente, é um giroscópio de baixo custo, menos de R$50 a gente consegue comprar. Tem tático e navegação, que são os mais utilizados para efeitos, para aplicações com mais requisitos. E aqui a gente tem um gráfico entre cada tipo de giroscópios e em seus graus. A gente vê que o giroscópio de grau de consumo, ou melhor, a gente vê que os giroscópios MEMS, eles podem ficar até desde o grau de consumo, que são os mais comercializados, até grau tático, que já são as melhores aplicações. Essa classificação ela vai mudar tanto pela forma de fabricação, tanto quanto nós conseguimos calibrar cada sistema giroscópio. E conforme essa precisão vai melhorando, o giroscópio vai ficando cada vez mais caro. Então, aqui a gente consegue comprar bem barato, que conseguimos comprar para aplicações domésticas, por exemplo. Já aqui já vai para a faixa de centenas de milhares de dólares. Agora,
vamos começar a falar um pouco sobre matemática. Uma grande definição que nós utilizaremos são processos estocásticos. Esses processos estocásticos são um mapeamento de resultados de uma função probabilística, que vai medir a probabilidade de um evento acontecer e relacionar com o tempo também. E para isso nós utilizaremos variáveis aleatórias contínuas. Então, assim como uma variável aleatória associa um número a cada resultado em um espaço amostral, que é o espaço de resultados que nós teremos, um processo estocástico associa uma função temporal a cada resultado. Então, essa definição envolve um experimento com uma medida de probabilidade. Ela vai destacar que todos os resultados do experimento vão ser funções do tempo. Normalmente a gente normaliza, colocamos um gráfico com uma curva, e toda essa curva vai ter área igual a 1, e essa curva vai ser o nosso resultado que nós vamos querer. E, beleza, quais são esses tipos de ruídos que o nosso sinal pode nos dar? Temos ruídos brancos, que são de natureza de dispositivos eletrônicos, ruído de cintilação ou sobre frequência, ruído browniano marrom, ruído rosa, que é de transição, de quantização, que é da conversão digital analógica, ou melhor, analógica digital. Vamos falar um pouco mais sobre isso já já. E na modalidade de matemática, precisamos de uma base para começarmos. Nossa base é que sempre o vetor sinal medido, aqui no caso delta, um chapeuzinho, vai ser igual ao valor real mais uma função de erro, tempo. Esses erros podem vir tanto como componentes sistemáticos, que são grandezas escalares, como com componentes estocásticos, em função do tempo. Nessa parte da modelagem matemática, vamos trabalhar mais com os componentes estocásticos, como o caminho aleatório de ângulo, caminho aleatório de velocidade, estabilidade de viés. E esses parâmetros de erro vão estar associados a cada tipo de ruído. Primeiro, o caminho aleatório de ângulo e de velocidade vão estar associados ao ruído branco. A instabilidade de viés, que é o quanto que o nosso viés, ou seja, o nosso erro, tende a variar aleatoriamente, vai estar associado ao ruído de cintilação. E o RRW, o caminho aleatório de taxa, vai estar associado a mudanças ambientais a longo prazo. Isso a gente vai ver até mais visualizado quando colocarmos o gráfico aqui. Aqui eu coloquei uma tabelazinha associando cada um deles, como eu vou focar um pouco mais no resultado que vou passar. E, por fim, logo chegamos à modelagem matemática. Primeiro aqui a metodologia do processo, foi dividido em 3 fases. Fase 3 ainda está em andamento. E como configuramos os testes inertes. Aqui a gente tem uma imagem de um teste feito na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É bem simples, preciso de uma mesa, em um referencial inicial. Aqui tem um pouco de isolamento térmico. E os dados que nós utilizaremos foram dos ensaios realizados para o satélite Sport. Essa análise ela vai seguir uma receita de bolo, começa pelo sinal físico entrando, então cada um desses aqui vão ser fatores de erro que nós colocaremos. Temos os vieses e os ruídos que entrarão nesse somatório, e por fim, mais erros, esses aqui seriam os erros estocásticos. E para os sensores MEMS, ainda podemos simplificar mais, cortando algumas dessas caixinhas para uma caracterização de baixo custo. Essa aqui vai ser a fórmula da velocidade angular que nós extrairemos do sensor giroscópio. Então, novamente, aqui seria o valor real, esse é o valor medido, e vamos separar em 2 funções de erro, que serão o vetor viés e o vetor ruído branco associado com o giroscópio. Eu coloquei as definições, a velocidade angular, sistema de referência, o vetor de viés dinâmico e o vetor ruído gaussiano branco. Essa modelagem ela poderia ser feita de outras formas. Então, existe a função de autocorrelação muito estudada hoje, porém com muito custo computacional. O PSD, a densidade espectral de potência, e o filtro de Kalman estendido são aplicações mais aceitadas hoje, que existem aplicações muito encontradas na literatura em satélites, e nesse utilizaremos a variância de Allen, que é a mais baixo custo, então utilizaremos menos poder computacional, que é o primeiro passo do nosso trabalho no Centro Espacial ITA.
eu quero ressaltar aqui que existem as desvantagens, claro, e uma dessas desvantagens é que são exigidos dados de longo prazo. Então, para esse trabalho, vou explicar, fizemos um teste de um ensaio de 3 dias. Normalmente, esses ensaios deveriam ser feitos com mais regularidade, e mesmo assim podem ser aplicados tanto para os vieses de aplicação normais, como os vieses de turn-on bias, os vieses de turn-on, que são quando a gente liga o sensor. Como dito, escolhemos a variância de Allen, vai ser aplicada para esses sistemas de baixa acurácia, para melhorar a precisão. O custeio computacional é pequeno, então é o mais aplicável para o que nós temos hoje. E ainda conseguimos fazer algumas simplificações, que é tirar o caminho aleatório de taxa e o ruído de taxa. Mesmo assim, mesmo com essas simplificações, ainda conseguimos identificar mais parâmetros para serem aplicados em filtro de Kalman estendido, por exemplo. Aqui tem uma imagenzinha que eu vou explicar um pouco mais a fundo. A variância de Allen nós temos o grande vetor aqui, um vetor de tamanho n, e vamos dividir esse vetor em grupos menores, em agrupamentos menores, e cada um deles vamos calcular a variância. Então, o passo a passo dele em 4 passos fáceis é a coleta de dados. Vamos agrupar, se dividir em agrupamentos de valor k, cada um com n pontos. Vamos calcular a média dos dados, calcular a variância de cada um deles, e essa seria a fórmula geral para a aplicação do cálculo da variância de Allen. Esse cálculo vai nos dar um valor ao quadrado aqui, que seria a variância. A partir da variância, podemos calcular o desvio de Allen, e o desvio de Allen vai nos dar essa curva em que cada parâmetro dele, em que cada inclinação vai ser um parâmetro de ruído. Então, aqui na inclinação menos meio temos o ruído branco, inclinação zero, a estabilidade de viés, inclinação meio, o caminho aleatório de taxa. Como dito, vamos trabalhar mais com o caminho aleatório de ângulo e a estabilidade de viés. Aqui é uma forma simples de como calcular. Temos aqui o ponto de intersecção na reta. O N seria o do ARW, caminho aleatório de ângulo. A estabilidade de viés fica aqui na linha tangente, na inclinação zero. O K nós não utilizaremos na modelagem, mas podemos calcular também como caminho aleatório de rampa. Além disso, é possível calcular a constante do tempo, como dito, para utilizar em filtros de Kalman, por exemplo. E esse ponto vai ser o valor mínimo do tempo, o valor mínimo do desvio de Allen dividido por 1,89. Beleza. Agora vamos colocar os parâmetros iniciais da nossa modelagem matemática. O vetor viés vai ser o viés que nós calculamos, então esses daqui seriam os dados que nós coletamos no x, e esses dados eles não vão ser constantes, claramente, por ser um sensor real. E aqui podemos corrigir ele já colocando um offset para zero, porque como estamos fazendo teste net, os valores deveriam ser iguais a zero. O vetor inicial, ou melhor, a primeira unidade do vetor vai ser igual à sua magnitude, que é simplesmente a média aritmética de todos esses pontos. A partir disso, a gente faz uma caracterização gaussiana, uma distribuição normal desse ponto, e vamos fazer o nosso vetor de viés dinâmico ser colocar como em função da nossa magnitude, da nossa primeira unidade. A taxa de variação desse vetor viés vai ser igual a μ, e esse μ a gente calcula por distribuição gaussiana, distribuição normal, assim como o nosso outro parâmetro de erro na simulação, que é o ruído branco. Além disso, a gente podemos fazer uma correlação de Pearson para obter os melhores resultados no pós-processamento. Então, aqui nessa correlação, nós queremos sempre um valor mais próximo de 1. Agora, vamos para o que interessa finalmente. Nos resultados, nós utilizamos 10.000 iterações, quase 10 horas de simulação, para 10 Hz. De acordo com o relatório ainda do satélite Sport, o ideal de coleta de dados é até 100 Hz, mas aqui nós colocamos para 10 apenas para fins de demonstração. 3 dias de coleta. O computador é o NanoMind A3200, com 6 eixos, que utiliza um MPU 3300
da Sense. Esse computador e o giroscópio foram utilizados no satélite Sport, com validados, e aqui estão uma tabela geral da simulação. Aqui, de cara, podemos ver que o eixo X teve uma alta correlação, com intervalo de confiança alto, enquanto que o eixo Y e Z não tiveram, mas ainda precisamos ver os gráficos para interpretar melhor esses resultados. Aqui está o desvio de Allen de todas as 3 curvas, como esperado, aqui fazendo um V. Esse daqui é o desvio de Allen para o eixo X. Então, temos tanto do modelo dos dados coletados, fizemos a variância de Allen dos dados coletados, como do modelo matemático que nós produzimos a partir deles. Então, essa parte aqui da esquerda está convergindo bem, porque a parte da direita está indo para fora. No eixo Y, a mesma coisa, aqui bem próximo à realidade dos dados coletados. E no eixo Z, foi o eixo que obteve melhores resultados. Então, nós podemos ver que o modelo matemático realmente consegue interpretar bem os dados coletados. Aqui nós temos a obtenção do caminho aleatório de ângulo, da estabilidade de viés, da constante de tempo em cada um dos 3 eixos. E, finalmente, vamos comparar aqui os resultados. Os giroscópios são os dados que nós coletamos do giroscópio mesmo, e o modelo matemático, o modelo que nós fizemos para fazer a previsão do comportamento dele. Então, o caminho de ângulo aleatório converge bem, porém o desvio padrão do modelo é bem menor, e segue o mesmo para a estabilidade de viés, onde é muito parecido, e o desvio padrão muito parecido também, apenas a constante de tempo ficou fora. Aqui é o comportamento do viés de todos os 3 eixos, então o eixo X ele varia mais do que o esperado, enquanto que o eixo Z é o mais próximo aqui, isso medido em miligraus por segundo. Em 3 dias, houve uma variação próxima de 50 miligraus por segundo no eixo Z, que é um resultado bem aceitável. Aqui, mais claramente, para cada um dos 3 eixos, o eixo X variou bastante, enquanto que o eixo Z manteve-se aqui no resultado esperado de 0. O eixo Y começou bem, mas foi se afastando do resultado. Agora aqui, o viés original, que seria os dados coletados, também varia bem mais, porém o modelo matemático se afastou muito, apesar de demonstrar uma correlação alta. Aqui é a diferença entre os dados coletados e o modelo matemático. Então, idealmente, esse valor deveria estar próximo de 0. No eixo Y, a mesma coisa, começou próximo, mas depois foi se afastando. E no eixo Z, a gente vê que a diferença está no máximo 60 miligraus por segundo. Então, no eixo Z, conseguimos fazer um modelo que se aproximasse muito do modelo do comportamento real do giroscópio. Então, tudo bem. O que nós podemos depreender disso? O eixo X teve uma alta correlação linear, mas com uma diferença muito, muito alta, e não convergiu. O eixo Y teve uma diferença menor, de apenas 300, mas tem uma correlação linear baixa, enquanto que o eixo Z, apesar de uma correlação linear baixa, ele conseguiu mimicar bem o comportamento real do giroscópio. Isso, nós percebemos que existe um desvio padrão muito menor no caminho de ângulo aleatório, comparado aos valores reais, e as constantes de tempo não se aproximam. Então, apesar de o eixo X ter uma correlação linear alta, ele não conseguiu adequar bem os resultados. Porém, com pós-processamento adequado, é possível ajustar essa simulação utilizando dessa correlação linear agradável. Já o eixo Z, obtivemos resultados melhores que no relatório original do Sport, e está dentro de uma faixa de resultado bem agradável. Então, 60 miligraus por segundo seria 0,006 graus por segundo, está dentro da faixa certa. E, bom, é isso que eu tenho para falar sobre os testes inertes. Agora eu passo para a Milene, para falar da nossa segunda parte do trabalho. Então, né, meu nome é Milene, como o professor Willer e o Bruno já me apresentaram, e eu fiz um estágio de curta duração nesse último verão, no Centro Espacial ITA, né, sob orientação do professor Willer, e eu dei uma continuação, né, para o projeto do Bruno. Então, eu trabalhei com o gimbal motorizado de 3 eixos, e o objetivo era fazer uma estrutura, né, na parte central do gimbal, para conseguir fazer a caracterização dinâmica do giroscópio.
Então, o primeiro passo foi medir, né, o anel interno desse gimbal para conseguir fazer uma reconstrução no SolidWorks. Então, aqui a gente consegue ver principalmente que tem 4 furos, né, que a gente vai poder utilizar, né, para fixação dessa estrutura. E então tem 2 pontos de fixação diferentes nesse gimbal, um superior e um inferior. A partir disso, um dos requisitos, né, desse projeto mecânico foi ter uma certa flexibilidade de diferentes tipos de instrumentos que poderia encaixar. Então, esse foi o design final escolhido. Ele tem 3 partes diferentes, a parte A, a parte B e a parte C, que é possível encaixar elas parafusando mesmo. Então, essas partes, elas foram, né, claro, a gente teve várias ideias, foi um processo até chegar nessa que seria a mais eficiente para os requisitos que a gente queria. Pode passar, por favor. Então, uma das estruturas, né, que um dos instrumentos que deveria suportar é um CubeSat de 1U. Para quem não sabe, né, acredito que todos saibam, mas 1U é 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. E a gente utilizou, né, os padrões de CubeSat que eles têm hastes externas. Então, a gente, para esse caso, especificamente, as hastes seriam encaixadas nessa partezinha ali, não sei se dá para ver muito bem, mas seria encaixado na peça verde e na peça laranja embaixo. Então, isso seria suficiente para prender ela e não se movimentar durante o giro. Pode passar, por favor. Então, apesar de, assim, o gimbal ele é motorizado, contudo, esse motor ele diminui a eficiência, né, do teste devido à maior massa que a gente vai adicionando para ele aguentar. Então, o projeto, né, esse projeto mecânico, ele serve também para peças maiores, né, que possuem uma área de 10 por 10 para poder encaixar ali. Contudo, não é muito indicado devido ao que eu falei, né, que a massa fica muito, muito grande e acaba afetando também nos resultados, causando maior atrito entre as peças do gimbal. Contudo, temos essa possibilidade também. Pode passar. Isso. E por último, foi o mais assim, importante, que essa peça A, que é a maior peça, né, desenvolvida, ela é capaz de suportar placas eletrônicas, né? A gente utilizou como, por exemplo, o Itacube. Então, foram medidos, né, as distâncias entre os parafusinhos dessa placa e foi feito um design que pudesse ser parafusado, né, na estrutura, que dá também, né, uma fixação maior. Seria, no caso, um instrumento mais leve, né, que 1 quilo, então não precisaria da parte superior e inferior. E como a gente mediu, foi utilizado, né, o padrão de parafusos M3 para fazer essa fixação. A plaquinha especificamente que a gente estava medindo, ela tinha 78 milímetros de distância entre o centro dos furos. Pode passar, por favor. Então, a impressão, ela foi feita no CCM, utilizando a impressora Creality K1 Max. Foram utilizadas as configurações usuais do próprio software da impressora, com a modificação do enfio, que a gente escolheu em 20%, que seria suficiente para aguentar as cargas necessárias dos instrumentos. E também, né,
ter uma certa massa baixa também, né, por causa das limitações do equipamento mesmo. Então, as 3 peças acabaram dando menos que 226 gramas, porque 226 gramas, esse número, ele é juntamente com os suportes de árvore que a gente pode ver aqui na imagem. Então, deu menos que isso a massa total, o que foi uma coisa muito positiva. Pode passar, por favor. Então, após ser limpadas peças impressas, elas foram montadas no gimbal, né? Claro, para verificar se estava tudo certo. E acabamos validando, né, essas peças. Utilizamos um CubeSat de 1U impresso 3D, que coube exatamente como a gente previa, e que é o suficiente mesmo para não haver movimento em nenhum eixo. Nenhum eixo, digo, ele fica fixo enquanto o gimbal vai rotacionando. Então, aqui a gente tem a parte de cima, a gente poderia mover ela lateralmente, né? Claro, porque a gente fala que é 10 por 10 por 10, mas nem sempre, né? Às vezes tem alguns milímetros de tolerância. E aqui também temos um parafuso que conseguimos mover verticalmente essa estrutura também, né? Caso precise fazer esses ajustes. Ainda aqui na terceira imagem, nós temos o conjunto do Itacube com a peça A. Então, foi parafusado certinho e deu tudo certo. Suportou o peso e os encaixes foram perfeitos, o que também, né, valida o projeto mecânico e demonstra que ele pode ser utilizado futuramente. Pode passar, por favor. Então, assim, como conclusão do meu estágio de curto período, esse projeto mecânico ele foi finalizado e a partir disso podem se iniciar, né, os testes dinâmicos, que não foi possível devido ao curto tempo que eu permaneci lá. Então, agora eu assumo aqui, né? Posso falar? Ah, tá. Então, fechando aqui nossa apresentação, primeiro foram apresentados os fundamentos necessários para o entendimento. A gente procura desenvolver uma solução de baixo custo para caracterizações, principalmente para veículos pequenos. E foi produzindo um programa para ser replicado e reproduzido, e junto com um guia técnico de código, com o código aberto. E esse resultado, ele ainda está em construção. Esse guia técnico tem a primeira parte, a segunda parte vai envolver a aplicação do gimbal, onde faremos um código com o método dos mínimos quadrados para encontrar a matriz de desalinhamento, procurar entender melhor o comportamento dos sensores giroscópicos, e estar dentro dos trabalhos futuros. Além disso, procuramos ainda melhorar o que nós produzimos até agora. O ideal seria produzir uma GUI, uma interface de usuário, melhorar o tempo de execução. Demorou 10 horas para toda a análise pseudo-aleatória dos resultados. Expandir para outros filtros, procurando sempre a, a filosofia de baixo custo. E, quem sabe, ainda introduzir algoritmos de redes neurais. Principalmente, ainda queremos ampliar o nosso estudo de caracterização para o gimbal motorizado de 3 eixos. Já temos todo o aparato mecânico, certo? Precisamos ainda resolver alguns problemas eletrônicos com ele e aplicar para o estudo de giroscópios nessas mesas de rotação. Com isso, então, terminamos nosso trabalho. Muito obrigado a todos e terminamos por aqui. Estamos abertos a dúvidas. Muito bem, excelente. Parabéns, Bruno e Milene. Muito boa a apresentação de vocês. Eu me recordo
talvez a Liana possa lembrar, mas eu não recordo uma vez que a gente teve uma apresentação assim em conjunto de uma dupla e foi tão boa, né? Igual vocês conseguiram fazer uma boa sinergia, uma boa apresentação, ficou bem legal a forma que vocês apresentaram, os slides, a apresentação em si, então muito boa mesmo, parabéns aos dois. Bom, só para lembrar então a ideia do nosso seminário aqui, o objetivo, né? Então, para quem apresenta, o objetivo seria treinar a apresentação, né? Treinar a montagem, a forma de falar e tudo mais, para depois, quando for apresentar lá na frente, estiver valendo, digamos assim, né? Uma defesa, num congresso, uma coisa maior, né? Poder treinar e desenvolver essas habilidades. E para quem está assistindo, né? O bacana é treinar o pensamento crítico, independente se é da sua área ou não, né? Muitas vezes não é da área, a pessoa é de, sei lá, sistemas, mecânica orbital, sabe? E vai estar um pouco fora dessa área, então sai um pouco da zona de conforto. Só que mesmo assim, é legal desenvolver o pensamento crítico. Poxa, o trabalho apresentou muito bem os objetivos, os resultados estão de acordo com o que foi proposto, e é legal treinar fazendo as perguntas e os comentários, né? Porque lá na frente você pode ser chamado para uma banca, você pode ter que avaliar um trabalho que não é da sua área, mas trabalhos acadêmicos têm que seguir uma metodologia científica, né? Você tem que ter um começo, meio e fim, uma introdução, objetivos, resultados e tudo mais. Então, para quem assiste, é legal ter esse pensamento crítico e poder fazer as perguntas. Por outro lado, né, vocês não vejam as perguntas ou as críticas, os comentários como uma coisa pessoal, tá? É apenas está sendo feito perguntas construtivas para melhorar o trabalho, né? Coisas que vocês vão lá na frente, né? Se tiver fazer de novo essa apresentação ou outra, vocês vão pensar e levar em consideração isso. Poxa, isso aqui lá falou realmente faz sentido, né? Vamos mudar. E da parte de vocês também tem que ter pensamento crítico, porque às vezes a pessoa não conseguiu entender muito bem, fez uma pergunta, você não precisa levar a ferro e fogo, né? Fala, não, realmente aquilo não faz muito sentido. Mas é legal ter essa análise, tá bom? Então, só para deixar claro. Bom, da minha parte, então, eu achei que ficou muito bom. Da parte da Milene, eu acho que faltou uma coisa só. Só faltou uma conexão do trabalho, da continuidade do trabalho. Milene, você já veio direto falando na parte da mecânica, né? Eu acho que a conexão seria, você falar, ó, o trabalho do Bruno foi feito de forma estática, né? Um teste inerte que ele fez, e agora a próxima fase do projeto seria a gente fazer o teste dinâmico. Como é que a gente vai fazer esse teste dinâmico? A gente vai fazer nesse gimbal. Tá? Só que esse gimbal, ele existe, ele foi feito, tal, contar uma historinha de como é que ele foi, e não tem essa fixação do giro. Como é que a gente vai fixar ele ali no meio? Então, por isso, o objetivo do meu trabalho foi desenvolver essa parte mecânica para a gente colocar no centro para poder fixar o giro e fazer os testes dinâmicos. Tá? Então, faltou isso, né, para conectar. E daí você vinha contando o seu trabalho. Né? Daí o resto ficou muito bom. Trabalhos futuros, como bem vocês colocaram, agora falta o principal, a gente fazer realmente o teste dinâmico, colocar ali. Outra coisa, também não foi testado, né? Infelizmente, a gente não conseguiu testar o equipamento ali no teste dinâmico, devido a problemas técnicos que está no que a gente viu no equipamento na parte eletrônica, mas futuramente a gente vai estar testando, né? Beleza. Deixa eu pensar. Para o Bruno, a pergunta que eu faço é você falar um pouquinho mais a respeito dos erros. Você começou uma tabela comparativa, você fala que apresentou diferenças entre os resultados de desvio padrão do modelo e do giro, assim como a constante de tempo também, né? Por que apresentou esses erros, essas diferenças? Esses erros, né, ou essas diferenças são aceitáveis ou não, né? E o que podemos fazer para mitigar isso? Sei que você falou brevemente, mas comenta um pouquinho mais. E uma outra pergunta também você comparou esses resultados, né, que você obteve com um relatório feito pelo professor Carrara para o projeto do CubeSat Sport, né, uns anos atrás, que foi feito, né, por outros bolsistas que trabalharam no projeto aqui no SEI, onde foi feito testes inertes também, né, com o giroscópio do CubeSat Sport, foi levantado dados similares ao seu e foi documentado nesse relatório, né. Esses resultados que você obteve foram corroborar os resultados do esporte, né? Se estiveram próximos ou diferentes, foram validados ou não. Comenta isso, por favor. Tá, eu anotei aqui só para lembrar depois que realmente são coisas importantes para a apresentação. O significado dos erros. Deixa eu voltar aqui no slide.
máximo, vetor viés. Tá, então, basicamente, a gente vai medir os ruídos, nós vamos colocar matematicamente a magnitude desses ruídos a partir da variância de Allen. Esses daqui não são todos os ruídos presentes, mas são vários dos ruídos. Aí eu vou aqui para o gráfico da variância de Allen, do desvio de Allen, na verdade. E, bom, cada inclinação dessa vai nos dar um tipo de ruído. Esses ruídos, agora eu vou voltar lá na tabela. Cada tipo de ruído vai ser, a gente pode associar com, passei. Cada tipo de ruído vai ser associado com um parâmetro de erro. Esses parâmetros de erro são o que nós podemos realmente mitigar. Conhecendo o caminho aleatório de ângulo, por exemplo, e conhecendo a estabilidade de viés, o objetivo do trabalho é fazer uma modelagem matemática, e a partir dessa modelagem matemática, temos relações entre esses parâmetros de erros, esses parâmetros de erros, as magnitudes dos parâmetros de erro, que vão nos dar esses vetores aqui, no caso, o vetor ruído branco e o vetor viés dinâmico e o vetor ruído branco. A partir desses parâmetros de erro, nós conseguimos modelar esses dois vetores aqui. Se eu utilizasse mais parâmetros de erros, eu poderia colocar mais um outro vetor aqui, para colocar, por exemplo, o vetor de quantização. Foi utilizada ainda uma mitigação de quantização também, eu não coloquei aqui, mas não na modelagem matemática. A partir daqueles parâmetros de erro, nós conseguimos modelar esses dois vetores aqui, e esses vetores vão ser somados eles vão ser, ou melhor, subtraídos aqui, ó, vou passar para o outro lado da equação, diminuindo dos dois lados, vão ser subtraídos dos sinais que nós coletamos, e vão ter que dar aproximadamente o valor real. Esse que é o objetivo da modelagem matemática, criar dois vetores que complementem o vetor real, que consiga fazer a predição, fazer a previsão do que eu estou medindo pelo giroscópio. E a outra pergunta foi sobre a comparação do esporte, né? Aí lá no análise dos resultados, eu coloquei aqui, realmente não pincelei, comparei com o relatório. No relatório esporte, o eixo X também realmente apresentou uma divergência, lá por volta de 800 miligraus por segundo. O eixo X, nessa modelagem matemática, teve um resultado pior, ele divergiu mais aqui, e a correlação tanto do esporte como do modelo matemático não foram boas, foram baixas. Já o eixo Z, tanto no relatório esporte como no modelo matemático aqui, tivemos um parecer bom. Então, no relatório esporte, tivemos um erro de 200 miligraus por segundo, o erro máximo. Aqui, nós conseguimos melhorar o algoritmo para que esse erro fosse até 60 miligraus por segundo nesse período de 3 dias, o mesmo número de coletas. Eu acho que eram isso as suas perguntas, certo? Perfeito. Beleza, obrigado pela Alguém resposta. falou alguma coisa? Já vou abrir já para a pergunta do pessoal, só mais uma pergunta agora para a Milene. Milene, você, acho que faltou no slide, uma coisa também que eu lembrei agora, você comentou muito por cima, com relação aos requisitos, né? Isso aí é uma coisa muito importante para você que faz um projeto, né, mecânico, ou qualquer tipo de projeto. O seu projeto vai ser dirigido, né, pelos seus requisitos, ou seja, o que você precisa, suas necessidades, né? Então, você poderia comentar um pouquinho quais foram os requisitos que foram estabelecidos para esse projeto que você fez? Então, eu não tive muitos requisitos numéricos, assim, de questão, massa máxima, sei lá, 500 gramas. Mas, então, vou falar algumas coisas, né, que ajudaram e que foram, assim, o que eu segui, que foi tentar otimizar a massa, né, porque, como eu disse, quanto maior a massa desse projeto mecânico, maior vai ser a fricção entre as peças desse gimbal e menor eficiência do motor. Então, eu tentei fazer alguma coisa assim com a massa mais reduzida possível, mas também que pudesse, ao mesmo tempo, né, fosse capaz de sustentar uma carga de até
se eu não me engano, 3, 4 quilos. Que foi feita uma simulação bem básica no SolidWorks mesmo. Então, o principal é da massa e, além disso, os outros requisitos seriam o tipo de instrumento que poderia, né, ser colocado nessas peças, que seria, então, um CubeSat de 1U, um CubeSat de 2U, e também as plaquinhas, né, que pudesse ser fixadas plaquinhas do Itacube, ou plaquinhas, né, com tamanho similar à estrutura também. Então, eu acredito que seria um requisito desses 3 instrumentos, mais o da massa. Além disso também, né, claro, tem o requisito de fixação, né, na estrutura, que teria que ser feito pelos 4 parafusos presentes, né, 2 na parte superior e 2 na parte inferior das figuras que eu mostrei. Tirando isso, eu não me recordo de alguma outra coisa, assim, que foi super importante, assim, no desenvolvimento. Eu acredito que foram esses os principais pontos e requisitos. Perfeito, muito bem. Então, obrigado, Milene, pela resposta. Bom, então agora a Claro. gente abre para perguntas. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, comentário, né? Jonathan, você tinha levantado a mão. Você quer fazer alguma pergunta para um dos dois? Algum comentário? Oi, professor, bom dia. Sim, eu tinha, mas eu acho melhor deixar a vez para os outros professores falarem primeiro. Pode falar, fica à vontade. Não, já. Tá, a pergunta para o Bruno. Você estava falando lá sobre os 3 eixos. De novo, parabéns pelo trabalho. Eu só abri a câmera aqui. Pronto, parabéns pelo trabalho de vocês dois. Eu Obrigado. sou mais da área da indústria do que da área acadêmica, então os meus comentários são um pouquinho diferentes do que do professor Willer. Você estava comentando ali sobre os 3 eixos da modelagem, que um deles, a modelagem foi diferente do resultado dos actual results. Vocês chegaram a conseguir investigar do porquê que teve essa discrepância? Sim, o que eu vi na literatura e até no próprio relatório do Satélite Sport, o eixo Z, ele realmente, a modelagem dele é bem próxima da real. A variância de Allen, ela é muito usada como um modelo preliminar, antes do filtro de Kalman e do PSD, mas ele também pode ser usado para pequenos satélites, para sensores assim com menos acurácia, mas o eixo Y e o eixo X, realmente, eles ficaram mais fora aqui, né? A gente explica que essa curva aqui da direita, ela é relacionada, vou voltar aqui no gráfico da variância de Allen, já vou chegar na tua resposta. Ela é relacionada aqui ao caminho aleatório de taxa, que é o passeio aleatório de taxa aqui nessa imagem. E a gente não usou isso na simulação. Então, isso já é um dos fatores que digamos assim, piora um pouco a verossimilhança da análise, mas o fator principal que a gente encontrou na literatura é que o eixo Z, por ele estar orientado assim, ortogonal, digamos, ao sensor, ele vai ter uma precisão melhor sempre. Então, tanto no guia técnico aqui, como no relatório do satélite Sport, esse comportamento do eixo Z, ele foi mais preciso, enquanto que o eixo X e o eixo Y não chegaram a ser tão precisos assim. O que nós tentamos fazer para mitigar isso foi aplicar uma análise de covariância, uma análise de correlação, para identificar se nós conseguir, se era possível utilizar esse algoritmo de Random Number Generator, um RNG, para melhorar os pontos, para melhorar os intervalos aqui. Então, procuramos sempre colocar um intervalo maior no código, a gente faz iterações para melhorar. Isso foi bem útil para o eixo Z, então conseguimos um resultado melhor, só com aqui 60 miligraus por segundo de diferença, então fez uma previsão muito boa do comportamento. No eixo Y, ele começou próximo aqui, divergiu logo, voltou a ficar certo e diminuiu. Já o eixo X, o resultado melhor que se pode tirar é que a correlação dele ficou muito boa. Então, nesse estudo de caracterização, ao fazer uma calibração posterior dele, pode ser levar em consideração que, pela correlação linear alta, diminuindo a magnitude
desse desvio, do desvio padrão aqui, ele possa se adequar mais. Então, pode ver aqui, quando sobe, a modelagem também sobe, vai descendo, também desce. Isso explica esse resultado de correlação alta do eixo X. Mas respondendo sucintamente agora, realmente é a fabricação dos sensores giroscópicos. O eixo Z está portando ortogonal aqui, ele vai demonstrar uma acurácia melhor. Tá, então era... Sim, respondeu. Era o resultado esperado, então. Então, isso a gente viu no relatório de esporte, realmente o eixo Z foi melhor que os outros, foi melhor que os demais. O que nós conseguimos melhorar foi a acurácia desses resultados e conseguimos conseguir uma correlação boa no eixo X. Certo. Você diria que a modelagem de vocês está validada, então? Para trabalhos futuros, uma equipe poderia pegar e usar, vamos dizer assim, de bate-pronto? Acredito que sim. Foi documentado, tem um trabalho científico, tem um guia técnico que foi produzido para caracterização, junto com o código aberto. Está lá comigo, está com o professor Willer, mas é aberto, né? Seria, a priori, foi um trabalho feito para o Centro Espacial ITRI, então é a responsabilidade maior do professor Willer, que eu fiz para ele, fiz para o Space Solutions. Não, pô, mas, o código é teu, então a responsabilidade é sua. Brincadeiras à parte, só brincando. Eu fiz no estádio, né, então. Sim. Mas, sim, é algo que é reprodutível, a variância de Allen é um indicador conhecido e utilizado. Normalmente se usa junto com um filtro de Kalman. No caso do satélite Sport, foi utilizado só a variância de Allen mesmo. Perfeito, obrigado. Parabéns. Beleza, valeu, Jonathan. Obrigado, cara. Mais alguém? Fazer uma pergunta, comentário? Isabela, pode falar. Ei, pessoal, tudo bem? O Bruno e Milene, eu gostei muito da apresentação, achei que vocês foram muito bonitinhos, apresentaram muito bonitinho. Mas, Bruno, eu achei muito rápido, meu Deus. Tipo, a maioria das coisas que você apresentou, eu tô vendo pela primeira vez na sua apresentação, tá? Então, eu acho que isso também pode ter, né, contribuído para essa minha sensação. Aí, eu tenho algumas perguntas que talvez nem façam muito sentido, mas eu vou fazer mesmo assim, e aí você vê aí o que faz sentido e o que não faz. Algumas são de curiosidade também, tá? Então, lá no slide 7, você fala lá sobre navegação relativa, né? Navegação relativa e navegação óptica. Aí, os dois usam câmeras. Qual que é a diferença de um para o outro? Se os dois, tipo, a princípio, podem usar um sensor igual. A navegação óptica, a analogia que eu fiz foi olhar para um lado e entender, certo? Uhum. Então, digamos que eu tenho... Vou tentar dar um outro exemplo. Se eu tenho um satélite e ele tem uma câmera apontada para baixo, eu posso usar um processamento... E eu sei qual a atitude dela, eu sei qual a direção dela. Eu posso usar esse processamento de imagens para entender onde que ele está sobrevoando agora. Se eu sei a posição dele. Uhum. Navegação óptica, ela não é... Assim, é um exemplo abstrato. Não é muito utilizada em veículo espacial. A navegação relativa, eu tenho um objeto, digamos que eu tenho vou dar um exemplo bem comum para a gente, né? Eu tenho um satélite, 2 satélites que estão voando, e eu uso, digamos, informação em voo, e eu tenho um satélite principal, o TIFF, e eu tenho um satélite seguidor. Esse satélite seguidor, ele usa o conhecimento de que se sabe onde está esse satélite principal, e a partir disso ele vai determinar a sua própria posição. Então a navegação relativa, ela faz um link com a navegação absoluta. Então ela é relativa porque ela relaciona com algum objeto conhecido. Vou dar um exemplo prático aqui. Deixa eu pensar no exemplo prático. Se eu conheço onde
Poxa, pior que eu não consigo pensar em nada. Deixa eu ver. Mas assim, Eu acho que eu navegação vou pegar. absoluta, Tipo assim, eu tenho eu, que ter um objeto eu, que eu já conheço para saber uma é, coisa em relação a ele. uma comparação com a absoluta, que eu usei a primeira Aham, vez que eu apresentei. A navegação absoluta eu uso uma estrela distante, por exemplo, um referencial muito distante que a gente aproxima a distância do infinito, né? Referencial longínquo. A navegação relativa eu comparo com um referencial próximo, que eu tenha conhecimento de onde ele está, para entender onde eu entendi, estou. entendi. Obrigada. Mas, realmente eu concordo com a sua crítica. Então, primeira vez que eu apresentei esse trabalho, eu apresentei essa primeira parte. Então, eu tentei acelerar as partes que eu julguei serem menos necessárias, mas reconheço que realmente eu não expliquei ali sobre a comparação com o satélite, com o relatório esporte. Então, muito obrigado pela crítica. Que é isso? Imagina, enfim, achei que foi muito bom. É, aí, eu só achei que você passou meio rápido na definição do problema, que eu acho que, pelo menos na minha opinião, é uma das partes mais importantes, assim, de ficar claro, que aí a gente consegue linkar com os objetivos e tudo que você fez. Algumas coisas no slide, tipo assim, eu vi que você mostrou no slide, mas você não comentou sobre elas, não sei se é por causa da questão do tempo e tal. Aí, tipo, eu tava tentando ler o que tava lá, e você tava falando, e depois pulava pro outro slide, eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas, tipo assim, foi só isso na questão do ritmo, sabe? Tipo, a minha única crítica à sua apresentação é isso, do ritmo, que foi meio rápido. Mas o resto eu achei o máximo. E aí, tá, aí lá no slide 45, você fala que o resultado que você tem, que você alcança é aceitável. Aí eu não sei se eu perdi, mas você definiu o que é aceitável. Não defini o que é aceitável. Como eu falei agora há pouco, eu não comparei com o relatório esporte, que foi a maior referência desse trabalho, porque foram resultados comparados com o relatório de lá. Eu não tenho de cabeça aqui os números, mas esse aqui, esse aqui é do tanto que a medição variou, certo? Uhum. Eu comentei um pouco mais, eu comentei melhor aqui na análise dos resultados. O que é aceitável seria o seguinte: no relatório de esporte, não teve uma correlação linear alta, não teve uma correlação linear, definir aqui o que é alto e o que é baixo. Sim. Aqui eu coloquei acima de 0,9 é boa, abaixo já vai piorando e 0 é zero correlação. Então, aqui na análise dos resultados, eu comparei com o resultado do relatório esporte. O eixo X teve uma correlação linear melhor, porém a diferença entre a medição real foi parecida, não corrigiu. Tá. O eixo X, a modelagem foi inferior, no caso da diferença, e os dois pegaram uma correlação linear baixa. Já o eixo Z é um resultado bom porque foi melhor em todos os aspectos. Teve uma correlação linear melhor, não é boa, mas foi melhor. E conseguiu prever melhor o comportamento do giroscópio do que no relatório do satélite esporte. Aí, no caso, se você quisesse melhorar a previsão lá no eixo X e Y, seria introduzir aqueles outros tipos de lá que você comentou na modelagem. Bom, eu não consegui encontrar formas melhores na literatura, não consegui apenas por variância de Allen melhorar esses eixos X, e até fazendo gancho com a pergunta do Jonathan, justamente pelo método de fabricação deles, o eixo Z ele vai ser melhor que o eixo X e o eixo Y. O eixo X e o eixo Y vão ser menos precisos. Agora, aqui, o que seria um resultado aceitável, realmente, ainda fazendo uma comparação com o relatório esporte, lá eles definiram que o resultado padrão que eles conseguiriam na variância de Allen apenas seria uma diferença de 2 graus. Então, o que eles conseguiram fazendo a matriz de atitude e desenhamento no gimbal, na mesa de rotação, como eles chamam,
ou de 0,2 graus por segundo. É aceitável porque aqui está abaixo do que era necessário está abaixo do que era satisfatório tanto para a variância de Allen apenas, que era 2 graus por segundo, então aqui seria 2.000, como para 0,2 graus por segundo, que aqui seria 200. Entendi. Obrigada. Mas tem mais aqui, tá? Aguenta aí. Lá no slide 50, teve um negócio que você falou que eu não entendi. Peraí. Ah, esse último aí, valor de constante de tempo não se aproxima do real. Como assim? Eu passei rápido aqui na constante de tempo. Esses são os gráficos da constante de tempo do modelo matemático. Constante de tempo calculadas com equacionamento, que a gente encontrou na literatura. Então, deu 5, 13 e 39. Quando a gente compara com os valores coletados, com o gráfico do desvio de Allen dos valores coletados, é 171, 250 e 134. Então, isso aqui, tanto aqui nesse trabalho, aqui nessa documentação, como no relatório do Satélite Esporte, foram valores bem diferentes. Então, eu cheguei a conversar com o professor Carrara, mas nós não encontramos o porquê ainda disso. E, além do mais, como veio de sua curiosidade, é bem lembrado que isso também serve como um trabalho a ser feito, futuras etapas, entender o porquê que esse comportamento da constante de tempo está dando tão anômalo. Isso tem algum impacto assim, significativo na modelagem de vocês, no trabalho? Na variância de Allen, não. Mas a constante de tempo ela vai ser útil se formos aplicar filtro de Kalman, principalmente. Legal. Mas, que é o filtro, como eu cheguei a mencionar, a variância de Allen fornece resultados preliminares muito, muito importantes para a aplicação de filtro de Kalman. É interessante para aplicar o filtro de Kalman, porque ele já dá todos esses parâmetros de erro. Que legal. Obrigada, Bruno. Acho que as minhas perguntas para você eram essas. Agora eu tenho perguntas para a Milene. Lá no slide 57... Você investiu em fio em 20%. Como que você chegou nesse valor de enfio? Então, eu não sei muito bem explicar, mas eu acho que é mais por minha experiência imprimindo peças no geral, assim, e também foi o que foi sugerido pelo CCM, que a gente acabou imprimindo lá no laboratório deles mesmo. Ah, tá. Entendi. Ah, tá. Aí lá no 58... Ah, não, pera. Ainda nesse negócio da impressão, você acha que seria tipo um trabalho futuro interessante testar outros tipos de filamento? Diferente do que vocês usaram? Ou não? Esse já é o melhor possível? Eu não sei o que impactaria exatamente na mudança de filamento, porque, assim, a gente usou o PLA, que é o comum mesmo, e talvez poderia, já mudando, né, o enfio, a gente consegue melhorar algumas propriedades mecânicas do PLA, né, caso seja necessário. Mas, devido, né, à baixa massa e, assim, não consigo pensar, assim, em nenhum outro problema. Por exemplo, não vai esquentar, não vai ter problema, né, de esquentar a estrutura, então não precisa ser um material que precise aguentar isso, não vai ter um peso muito grande. Então, assim, eu acredito que não seria necessário isso, sabe? Trazer uma complexidade para o projeto que, por enquanto, não é necessário. Que o PLA consegue cumprir com as funções no momento. Mas, claro, né, se mudar também as necessidades, é possível avaliar, sim, outros filamentos. Mas, como eu disse, isso adiciona complexidade ao projeto.
Tá, aí, essa pergunta eu vou fazer só porque eu sou muito chata mesmo. No slide 58, você fala que não teve... tipo, a peça ficou fixa e ela não se movimentou em nenhum dos eixos. Isso, dos eixos... isso. Aí, como é que você fez essa medição para saber que não teve movimentação? A medição foi... No momento, né, a gente não estava com o gimbal funcionando, porque tivemos que tirar algumas partes eletrônicas dele para fazer algumas verificações. Então, como é que eu verifiquei isso? Foi mexendo na peça, tentando movimentar ela para o lado, para cima e para baixo, e, enfim, nos 3 eixos possíveis. Então, assim, não foi uma verificação, né, dinâmica realmente, mas era o que era possível no momento. Entendi. Deu um chacoalhão lá, o negócio não caiu. Isso. Muito bom. O nome técnico e bonito para isso chama-se teste empírico. Foi um teste empírico. Isso, nós já vai ensinando para ela hoje. Eu acho que não dá para ver direito pela foto, porque o CubeSat impresso, ele também é preto. Então, não sei se dá para ver muito bem, mas ele encaixa, sabe? Então, Sim. tipo, ele não acaba não deslizando, assim. Então, enfim. Eu espero que dê tudo certo quando for, né, verificado um pouquinho mais corretamente, mas, assim, até onde a gente olhou e testou a estrutura, esse é o indicado mesmo. Entendi. Obrigada. Foi uma excelente resposta. Sem problemas. Eu falei que não tinha mais perguntas para o Bruno, mas eu achei outra aqui, Bruno. Lá aí já nos trabalhos futuros, tá acabando, eu prometo. Nos trabalhos futuros, lá no slide 61, você falou que um trabalho futuro seria introduzir redes neurais. Mas para quê? Tipo, qual que seria o ganho de redes neurais? Né? Que ganho que ia trazer? Versus a complexidade. Boa pergunta. Redes neurais faz parte daquele conjunto de buzzword, né? Mas aqui nesse sentido, eu não falei realmente. Até escrevi sobre compreender melhor o viés, melhor a estimativa, mas acho que é muito genérico. Nesse trabalho, nós fizemos uma implementação para buscar a melhor correlação entre para as distribuições gaussianas que gerariam os vetores modelados. Só que fazer uma distribuição gaussiana depende muito desse algoritmo pseudo-aleatório. E aí, fazer uma correlação de Pearson, fazer todo esse algoritmo, tem esse custo computacional. Sim. Utilizar um algoritmo de rede neural para procurar a melhor correlação seria algo que provavelmente ajudaria muito no custeio computacional. Tipo assim, o tempo vai ser mais rápido de fazer. Seria isso? Isso. Essa parte que você comentou que levou 10 horas, não foi? Ou não? Desculpa, não entendi. Foi essa parte desse algoritmo que você disse que levou 10 horas para fazer, não foi? Ou não? Você comentou só no final mesmo, você não... Que foi para buscar a melhor correlação dos vetores gerados. E aí eu até coloquei aqui, das 10 mil sementes, essas foram as melhores sementes, as sementes com melhor correlação encontradas. Entendi. Caramba. Aí você deixou isso rodando lá no SEI, né? Você não ficou usando o seu notebook, não. Eu usei o meu notebook. Usei o meu notebook. Não, mas tudo bem. É mais questão de demora mesmo. Mas usou porque quis, porque foi disponibilizado toda a infraestrutura para o correto trabalho. Aí, ó. Temos isso registrado. Pessoal, era isso que eu tinha de pergunta. Eu gostei muito da apresentação, das discussões. Achei que vocês estão dominando muito, responderam muito bem. Muito obrigada. Eu gostei muito da A gente que agradece. Obrigado. Queria perguntar para a gente que agradece. Estágio. Se eu gostei de estágio? Isso. Eu gostei. Foram apenas, 6 semanas,
Mas eu gostei bastante do laboratório, das pessoas, do trabalho, porque apesar, né, de eu estar fazendo dando continuidade a esse projeto, eu também acompanhei o que as outras áreas estavam fazendo, então foi muito divertido, assim, eu gostei bastante da experiência. E volta aí para fazer mestrado com a gente, ué. Não, e o professor Biller também, mesmo nas férias dele, indo para o laboratório me ajudar. Eu ainda tenho esse probleminha aí mesmo, de trabalhar nas férias. Pois é. Então, Tirando pessoal, o supervisor, o estágio foi muito bom, né, Milene? Não, não. Que bobo. Tudo foi muito bom. Bem, muito obrigado pelas palavras. Muito bom. Fico então, é feliz de isso, saber pessoal. que Esses gostou. são meus comentários. Obrigado, Isa. Muito Sempre muito obrigada. cirúrgica aí nas perguntas. Muito bem elaboradas. Bom, então, dando continuidade, mais alguém? Claro, pessoal. Bruno, Gabriel, Pedro, Ramon, Vitor. Tem alguma pergunta para fazer para os dois? Alguma curiosidade? Comentário? Ah, eu queria fazer um adendo aqui, que o Vitor, ele me ajudou também a pensar em diversas ideias para a estrutura do Gimbal. Então, eu também queria falar, né, o nome dele, acho importante isso também. Muito obrigada, Vitor. Estamos aqui para isso. Legal, Milene, obrigado. Jonathan, pode falar. Se você me permite, professor, a pergunta para os dois. Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram no projeto? Aí, eu vou primeiro ou vai tu, Milene? Tá. A maior dificuldade é que, assim, a gente é encarado por um problema. Então, eu cheguei ali e foram uma semana e meia para entender o que eu deveria estudar especificamente. Logo que eu comecei, eu separei um monte de artigo, peguei as palavras-chave e fui separando os artigos, fui separando conteúdo que eu via na internet. E muitos desses artigos eram sobre outras coisas. Então, eu peguei muita coisa de controle, que não precisava, que já era fugir um pouco do assunto. E essa dificuldade inicial foi porque eu tive que funilar bastante o que eu estava querendo aprender. Então, procurei sobre GNC, procurei sobre controle e navegação, procurei sobre os algoritmos para ser implementados, até que finalmente consegui funilar os artigos que eu queria, realmente que seriam úteis para o trabalho. E só isso foi uma parte bem difícil. Só de conseguir entender bem, definir como abordar esse problema. Legal. Milene? Então, para mim, a maior dificuldade que eu acredito que a gente teve na etapa, né, na minha etapa do projeto foi a impressão, mas também não foi assim tão difícil de resolver. Mas a impressora que a gente estava usando anteriormente, o acabamento dela não estava ficando satisfatório. Então, assim, por exemplo, para imprimir o furo de 13 milímetros, estava bem difícil, com uma tolerância de erro muito alta e que não ia dar tipo, que não ia dar certo, não ia dar o encaixe certo. Por isso que a gente acabou recorrendo ao CCM, né? Mas assim, isso não foi uma grande dificuldade, não foi assim, não impediu não paralisou o trabalho, a gente conseguiu resolver logo também. Então, eu diria que foi uma dificuldade, mas não tão significativa quanto as que o Bruno teve, com certeza. Quando você estiver no mestrado, você vai ter as dificuldades que o Bruno teve. Tenho certeza. O professor está aí para confirmar. Legal que vocês tiveram o mesmo projeto, mas cada um teve um tipo de dificuldade distinta, né? O Bruno foi algo teórico, conceitual, e o teu foi algo de Sim. encontrar a melhor ferramenta. Legal.
Parabéns, Sim. pessoal. Muito obrigada. Bacana, Jonas, tá boa pergunta aí. Obrigado, cara. Eu jurava que vocês iam falar que o maior desafio era almoçar no rancho. Mas só... O Milênio, eu sei tu, mas o rancho é melhor que o RU para mim. Bom saber, então, que Talvez, esse não é a primeira opção. talvez essa tenha sido a maior dificuldade, para ser bem sincera. Não, Sei que assim, eu acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo mais, né? Mas, vai se acostumando, né? tudo bem, tudo bem. Tá bom, muito bem. Então tá bom, pessoal. Então, ninguém mais tem mais nenhuma pergunta. Então, deixando os trabalhos por hoje. Então, oi? Alguém fez? Alguém falou? Eu vi. A Milene comentou lá da dificuldade de alta precisão com a impressora e tal. Será que é legal olhar uma impressora de resina para o laboratório? E ela é muito, muito precisa. Na verdade, é que não é que a impressão 3D de PLA é ruim. Como a gente percebeu depois, né, na impressão final, não é o caso, porque a impressão final ela ficou muito boa, assim, muito fácil de limpar a peça, as tolerâncias ótimas, assim. O problema é que o equipamento que a gente estava utilizando anteriormente, ele usa um software próprio de slicing e acaba que ele não dá muitas possibilidades. A gente testou, né, alguns parâmetros diferentes para a impressora para tentar, né, otimizar, mas assim não deu muito certo. Então, eu acredito que o problema seja a impressora, né, ou o slicer da impressora, daquela impressora específica, porque a que a gente utilizou depois, ela assim, não deu nenhum problema. A Foi do perfeito. CPM era também da mesmo tipo, né? E a Sim. gente fez e ficou muito bom. A questão é que a gente não conseguiu obter um bom resultado com a impressora que a gente tem aqui do SEI. Sim. Obrigada. Claro. Beleza. Obrigado, Isa. Bom, então, pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos. Obrigado, Bruno, Milene, novamente aí por ter feito a apresentação. Bom, Milene, espero ser muito bem-vinda aqui quando quiser voltar. Muito obrigada. Espero vê-la por aqui em breve. Bruno está sempre por aqui. A gente vai continuar, o Bruno também vai apresentar aqui novamente depois o trabalho do mestrado em breve. E, bom, aí, se vocês quiserem fazer alguma consideração final, algumas palavras finais, Sim. fiquem à vontade. Eu queria agradecer ao senhor professor, né, claro, por ter aceitado, me aceitado como estagiária, mesmo sendo por um curto período de tempo, né, fiquei muito feliz com essa oportunidade, eu consegui aprender bastante, conhecer a cidade, conhecer o laboratório, o projeto também, muito, muito legal. Enfim, eu tenho só a agradecer mesmo pelo suporte também que eu tive no laboratório, que o senhor também me ajudou. E é isso, eu queria agradecer mesmo. Obrigado, Milene, pelas palavras. Bruno? Agora me pegou de surpresa, viu? Agradecer, agradecer a todo mundo. Eu gostei muito da participação da Isabela, gostei bastante das perguntas, das críticas. Eu acho que, como o professor falou logo no início, esse é o maior intuito aqui dessas apresentações do seminário. Acho que essas perguntas, esses questionamentos ajudam muito a gente. Então, vou ter que agradecer ao professor William, né? Senão nada disso seria possível. Espero que o projeto continue, o projeto do Space Solutions continue, que nós consigamos montar o laboratório, conseguir fazer uma base de capacitação, que a Milene possa continuar a ter nos ajudado, a gente consiga mais gente para continuar os trabalhos do Space Solutions. E eu quero agradecer também a todo mundo que participou, eu quero agradecer ao Jonas, a Jonas que também participou das perguntas. E é isso, tenho dito por hoje. Excelente, Bruno. Obrigado aí pela
palavra, também espero que esse projeto continue. Tudo bem, obrigado, pessoal. Bom final de semana a todos aí e até o próximo seminário. Um abraço. Valeu, Luiz. Pessoal, bom fim de semana. Tchau, bom final de semana. Um abraço, pessoal.